Olá, tudo bem? E na continuidade do estudo de Caminho, Verdade e Vida, como já vimos a função de Jesus, agora vamos descobrir qual a nossa função em relação a um mestre. E para isso, o benfeitor espiritual vai escrever um capítulo que dá continuidade àquele anterior. No capítulo 54, nós vimos a videira. E agora, no capítulo 55, veremos as varas da videira. E é uma continuação da citação. Primeiro foi citado João, capítulo 15, versículo 1. E agora será citado João, capítulo 15, versículo 5. Algumas linhas mais à frente. E aí Jesus, no prosseguimento, diz: Eu sou a videira, vós as varas. Que é exatamente o que nós vimos no outro vídeo, do capítulo 54. Jesus é a videira. É ele que traz a seiva para todo mundo. E, portanto, nós somos as varas. Nós nos sustentamos dele. Vejamos o que Emmanuel irá nos dizer. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou os discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. A imagem é perfeita. Pode um galho viver fora do tronco? A gente vai lá e arranca. O que acontece? Seca. Tanto que a gente usa para fazer fogo. Então, o galho que é retirado do seu tronco só tem por destino a fogueira ou a decomposição. Conosco, o mesmo acontece. Longe do Mestre, caímos no fogo da expiação ou na decomposição dos valores do mundo. Afastar-se do Mestre é um ato perigoso, desvantajoso, e do qual somente nós mesmos sofremos as consequências. Jesus é a vida. Afastar-se dele é que é a morte. Ele é o caminho. Afastar-se dele é chafurdar no buraco. Ele é a verdade. E afastar-se dele é preferir a mentira, as ilusões. Então já está bem definido qual é a posição nossa em relação ao Mestre. Sabemos também que ele é o divino trabalhador. E nós só podemos desenvolver o nosso trabalho sustentado nele. E é fácil nós percebermos isso nas nossas atividades do centro espírita. Se estamos longe do Mestre, o que vai ser de uma casa? Se nos afastamos dos benfeitores espirituais, os espíritos zombeteiros vêm e tomam conta. Um grande exemplo disso está na obra Trilhas da Libertação, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Edivaldo Pereira Franco, que conta a história, traz o relato, que o centro espírita se desvirtuou totalmente, a ponto que os espíritos inferiores tomaram conta. E onde se fazia toda espécie de absurdos, de barbaridades. Cobrar pela mediunidade e por aí vai. Então, afastar-se de Jesus resulta em ato muito danoso.
E atenção, na sequência, Emmanuel ainda vai falar o que acontece com quem se desvia. Mas nós já podemos pensar. O galho que foi arrancado, a gente pode ir lá e botar de novo na árvore? Não. Não dá. Ele vai para o fogo ou para a decomposição. E as sobras disso é que retornam para a árvore como adubo. E aí o galho tem que nascer de novo. Fazendo já uma analogia espírita, tem que reencarnar. Então, afastar-se do mestre pode ser uma atitude comprometedora que vamos resolver só em outra existência. É um capítulo grave. Embora nos traga uma consolação imensa por sabermos amparados e sustentados pelo mestre, quando nos afastamos dele, as consequências também são difíceis de lidar. Mas vejamos o texto de Emmanuel. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Esse é o trabalho dele. A misericórdia dele é infinita. Ainda bem, porque se não fosse assim, a gente estaria com seríssimos problemas. Nós precisamos da misericórdia dele. E ele sempre a dá. Sempre tem uma solução. Mesmo que a gente vá lá e seja, vamos dizer, um cara dos mais rebeldes, sempre tem uma solução para o cara rebelde. A solução pode ser expiatória, pode ser dura, pode ser difícil, pode ser demorada. A gente pode não gostar da solução, mas a solução tem. Graças à misericórdia dele. E é necessário e urgente que saibamos nos integrar a ele e beber da sua seiva de amor e de bondade. E encerra o benfeitor. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Por que varas verdes? Porque não somos maduros. Estamos assim aí nos primeiros passos da evolução espiritual. Somos imaturos. Por isso somos galhos verdes. Que não passaram por todas as experiências, pelo tempo necessário, a fim de ser um galho de sustentação. Por isso somos galhos verdes, que mais necessitam de proteção. Por isso, a rebeldia e se afastar do mestre é um movimento dos mais danosos. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. Esse é um parágrafo fortíssimo. Ao nos afastarmos do mestre, por sermos um galho verde, nós nos tornamos secos, porque aí a gente não tem mais alimento. E aí só resta uma opção: o fogo do sofrimento. Para que a rebeldia, para que o orgulho, para que o egoísmo sejam queimados. E o galho, vamos dizer, seja passe por um processo de purificação, fique puro. E possa se reentregar à árvore. Porque eu não posso botar na árvore um galho que está cheio de bactérias, está cheio de fungos, que vai trazer doenças para a árvore. Não dá. Primeiro a cura, depois a reintegração.
E como sabemos, em muitos processos de cura, ela não é mamão com açúcar. Ela é dolorida, ela é difícil, ela é demorada. Por isso, essa comparação com o galho indo para o fogo. Porque o fogo, ó, embora seus benefícios, ele queima, ele machuca, ele é quente demais, simbolizando as características da expiação, do sofrimento purificador. E o detalhe aqui é que Emmanuel aponta que é o caminho que resta para aqueles que se dissociam do mestre, para o galho que resolveu não beber mais da seiva e se tornou seco. Essa é a situação da humanidade. Nós ainda insistimos em ser galhos secos. E aí ficamos toda vez tombando no fogo. Mas ficamos muitas vezes nesse processo sem nunca querer parar essa queima. Vamos lá, sofremos, muitas vezes reincidimos no mesmo erro. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. E assim ele encerra. Então é uma grande puxão de orelha. Porque nós sabemos, pelos princípios da doutrina espírita, da multiplicidade das existências, da reencarnação. E o de quanto que a gente apronta nessas reencarnações aí que tem para trás. E em muitas delas, nós somos o galho que preferiu sair do tronco, que rejeitou a seiva e se tornou um galho seco. E aí temos que passar pelo fogo purificador para que voltemos a nos integrar. Mas no meio desse caminho, não podemos querer rejeitar a seiva de novo. Não podemos repetir o mesmo erro. Devemos aproveitar a dádiva que é estar na seiva do Mestre. Estar a ser do seu amor e da sua bondade. E disto devemos nos alimentar, para que cresçamos e deixemos de ser galhos verdes para sermos galhos fortes, que possam depois sustentar os frutos, acolher os passarinhos, seja, ser robusto, integrar realmente a árvore, e não apenas se usar da árvore. Esse realmente é um desafio para nós, especialmente nos centros espíritas, agora nesse período tão difícil. E que vai ser cada vez mais nos exigido. Que integremos a árvore da família espírita. E não tão somente nos aproveitemos do centro espírita. Que saibamos adotar as tarefas com fidelidade a Jesus, deixando de lado as nossas opiniões pessoais, os nossos gostos, para seguir a linha traçada por Jesus. É necessário essa renúncia, a fim de nos fortalecermos e levarmos a mensagem do Mestre adiante. E você? O que acha que é ser as varas da videira? O que é ser estar no trabalho com Jesus? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe para chegar a mais pessoas e clique aqui no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E aqui aparecem 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo no domingo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima.